Shabbat Shalom. E nós cantamos, se clamarmos as vozes, clamando e Yeshua nos virá ao nosso encontro. No livro de Joel, no capítulo 3, os músicos cantaram: proclamai isso entre as nações. A partir do verso 9. Santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas nas relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos ali. O Eterno faz descer os seus valentes. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos apresentar nesse final de Shabat com muita alegria no nosso coração, porque até aqui, como o seu filho disse, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem dado tudo aquilo que lhe apraz, ó Pai. Que o teu nome seja santificado no meio desta pequena vinha, que nós possamos adquirir dignidade diante da tua presença para receber tantas coisas de ti, Pai. Nós só temos que agradecer e o corar de vergonha fica sobre nós, porque nós procedemos mal, procedemos impiamente, deixamos de fazer ou fazemos em excesso tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Mas manifesta a tua bondade no meio desta pequena vinha. Seja conosco, fique no meio de nós, habite em nossos corações, tire de lá tudo aquilo que impeça, ó Pai, de um louvor, de uma adoração, de um serviço à tua presença com dignidade. Que teu nome seja exaltado, venha através da tua palavra nos ensinar como andar diante da tua presença. Que teu nome seja exaltado em nossas vidas, ó Pai, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Nós vamos encerrar esse Shabat aqui, fazendo mais uma pequena leitura aqui, porque o Eterno falou grandemente conosco nesta manhã, através da 36ª porção, Belaroteira, quando subires. Essa porção, ela encontra-se lá em Números, como nós sabemos, a partir do capítulo 8 ali de Números, você vai ver ali a manifestação do Eterno sobre os levitas, sobre a tribo de Levi, sobre todo aquele que se presta ao serviço a Adonai. Essa é uma porção interessante, porque ela inicia com uma ordem de acender as luminárias, as luzes, o candelabro, o candeeiro, ali no capítulo 8. Eu não cheguei lá, estou chegando. Aqui. Que ele diz assim: falarão, a partir do verso 2, diz-lhe: quando acenderes as 7 lâmpadas, deverão iluminar a área em frente ao candelabro. Próximo original diz assim: quando fizeres subir as lâmpadas, as luzes. Esse é um termo, subir, alô. Subir aqui tem a intenção de elevar-se. Lá em Êxodo, no capítulo 25, não precisa ir lá não que eu vou ler para vocês, no verso 37 de Êxodo 25, diz assim: também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Isto é, o verbo aqui subir é o mesmo utilizado aqui na porção Belaroteira, aqui em Números, no capítulo 8, ali no verso 2. A intenção é de subir, de elevar-se. Essa é uma ação aqui, irmãos, que vai contribuir para a elevação dos Bnei Israel, para a elevação dos filhos de Israel. Há uma ligação muito interessante aqui entre a luz da menorá, colocada ali no Mishkan, no tabernáculo, e a luz da onipresença divina. Há uma ligação. É como se o Eterno estivesse presente ali quando os Bnei Israel, os filhos de Israel, fossem acender ali as luzes da menorá. Essa luz aqui é para iluminar a todos. Ele diz assim: para alumiar defronte dele. Defronte de quem? Defronte do Eterno. Então a luz provém dele para a iluminação para todos. A intenção do Eterno aqui é retirar o que está oculto. É retirar o que está obscuro através da sua luz. É tirar o que está encoberto para que ele possa ser revelado e ser tratado. É essa a intenção de emanar luz ali no Mishkan, para que tudo que esteja oculto seja revelado. Essa ali vai ser uma função dos levis. Por isso que nós entendemos hoje pela manhã, quando o levis ali tem uma função de mediar. Nós vamos ver isso daqui a pouco. De mediar entre o céu
e a terra. Fazer intermediação entre o sagrado e o que está na terra. Para isso, nós vimos ali que também eles precisam exercer uma purificação. Mateus, no capítulo 5, vamos lá comigo, por favor. Você vê ali que Yeshua, os levitas tangedores clamaram. Se nós clamarmos, ele virá. Então vamos lá em Mateus, por favor. O livro de Mateus. No capítulo 5, por favor. Ali você vai encontrar, no capítulo 5 de Mateus, Yeshua ensinando. Só alguns versos. Verso 13, nós vamos ler. Até o verso 16 diz assim: Vós sois o sal da terra, aquele que dá tempero, aquele que dá sabor. Por isso que eu falei que os levis aqui fazem uma operação, uma mediação entre o homem e o seu Criador. Diz assim, vós sois o sal da terra, dizia Yeshua. Mas se o sal se tornar insípido, se o sal se tornar louco, como se há de salgar? Desequilibrado. Como é que o sal pode se tornar sem a função principal dele? É loucura, para nada mais serve, diz a palavra, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ele diz assim, vós sois luz do mundo, tá vendo? A luz que vai emanar de ti provém de Adonai. Então você precisa subir, você precisa se elevar. Olha aqui, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, de um candeeiro, mas no candelabro, diz ele. E ilumina a todos que estão na casa. Você vê aí que a luz é para todos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, está vendo? Primeiro ele fala ali, olha, que se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas ilumina todos que estão em casa, no verso 15. Mas aqui o verso 16 ele vai ampliar. E Yeshua é maravilhoso quando ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Por isso que eu falei que quando o Eterno manda acender as luzes ali, a intenção é que é retirar o que está oculto, é retirar o que está escondido, que está obscuro, porque aqui Yeshua diz assim, para que vejam as vossas boas obras, para que sejam mostradas em mim e em você as nossas boas obras, e glorifique a quem? Ao vosso Pai que está no céu. Essa é a sabedoria do Mashiach. O acendimento aqui da menorá, irmãos, foi dado aos levis, aos levitas, e essa tarefa aqui tem um sentido de aproximar-se. O acendimento ali da vela, além do Eterno querer retirar o que está oculto, o que está obscuro, porque ele vai retirar do seu e do meu caminho tudo que vai impedir de nós caminharmos em direção a ele. Então aqui, o sentido aqui é de aproximar e de unir o homem, a criatura, a Elohim, que é o Criador, a Elohim, que é o Criador. Esta é a posição inerente ao próprio significado do nome de Levi. Está inerente ao significado do nome de Levi, que é o terceiro filho de Lia. Vai lá comigo para você ver em Gênesis, no capítulo 29. Levi, irmãos, em hebraico, Levi, ligado à raiz lavar, que significa juntar, ou ainda hilaver, que significa unir. A raiz do verbo aqui tem a mesma função, unir, juntar. Gênesis capítulo 29. Você vê ali no verso 34. Eu não cheguei ainda. Cheguei. Ali, os filhos de Jacó. Ele está falando aqui do terceiro filho de Jacó. Ela diz que o terceiro filho vai exercer a função de ligar. Olha só que coisa linda isso aqui, quando ela vai ter ali, no capítulo, verso 34. Ele está falando dos filhos de Jacó com Lia. Diz assim no verso 34, concebeu ainda outra vez, e deu à luz a um filho, e disse, agora, essa vez se unirá meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso lhe chamou Levi. Está vendo? Próximo original diz assim, outra vez concebeu Lia, e deu à luz a um filho, e disse, agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido. Olha só que maravilha. Porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Então o Levi vem do verbo lavar,
quer dizer unir, juntar. Juntar o quê? O marido com a sua noiva. O esposo com a sua noiva, diz os exegetas. Esse significado aqui de unir está inserido sim na aliança de Adonai para com seu povo, de ligar e de juntar. Vai ter a função justamente das funções que os levis vão exercer ali no Mishkan, no tabernáculo, de unir, de mediar o noivo com a noiva. Então aqui, em Berla-Roterra, você vai ver ali que marca o início do serviço efetivo dos levitas. Volta lá, por favor, da tribo de Levi. Tanto o serviço cerimonial, você está vendo ali, em Números capítulo 8, quanto no serviço organizacional do tabernáculo. Posição de honra, irmãos. Presta atenção. A posição dos levis de mediar é uma posição de honra, concedida por Elohim, pela adesão a Moisés, durante um momento muito crítico ali, dos filhos de Israel, ali na base do Monte Sinai, quando Moisés subiu para receber de Adonai a Torá. Ali houve segundo os comentários, fala assim, ali tem o escândalo do bezerro de ouro, de tão grave que foi aquela situação. Então eles vão se unir, vão se aderir a Moisés diante desse todo escândalo. E essa posição aqui, essa ação dos filhos de Israel, dos filhos de Levi, eles vão dar para eles uma posição de honra, como nós vimos hoje pela manhã, que eles vão agora ocupar o lugar dos primogênitos, da função que seria exercida pelos primogênitos, segundo os estudiosos. Lá em Êxodo, não precisa lá não que eu vou ler, irmãos. Fica em Números capítulo 8. No capítulo 32 e 26, quando Moisés desce ao monte e vê aquela confusão em torno ao bezerro de ouro, ele vai aplicar ali a justiça de Adonai e ele diz assim no verso 26, quem trema ao Eterno, venha comigo. Ele faz uma convocação. Quem trema diante do Eterno, quem tem tremor ao Eterno, quem gera em si amor a Elohim, venha comigo, ele faz a convocação. E diz o texto que ajuntaram-se, aderiram-se a ele, todos Bene Levi, todos os filhos de Levi. Essa foi a ação por Adonai. É assim que eles vão conseguir, que eles conquistam a posição de honra aqui concedida por Elohim. Aqui no capítulo 8, você vai ver isso aí, no verso 18, de Números. Nós lemos pela manhã, vamos ler novamente. 18 ao 19. Ele diz assim, tomei os levitas, em lugar de todo primogênito, entre os filhos de Israel. 19. Do meio de todos os filhos de Israel, dei os levitas a Arão e a seus filhos para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, para fazerem expiação por eles, de modo que não haja praga entre os filhos de Israel, quando se aproximarem do santuário. Próximo ao original diz, no capítulo 8, verso 18, eu tomo os Levi em lugar de todos os primogênitos, dos Bene Israel, dos filhos de Israel. Eu dou os Levi, dados a Arão e a seus filhos, do meio dos Bene Israel, dos filhos de Israel, para servir no serviço dos Bene Israel, na tenda do encontro, para absolver os Bene Israel. Olha que interessante. Para dar aos filhos de Israel a absolvição. Eles vão ali como expiação, diz o texto, para absolver os Bene Israel. Não haverá calamidade contra os Bene Israel quando os filhos de Israel avançarem em direção ao santuário. A palavra aqui é bem forte, absolver. Nós temos os advogados aqui que podem explicar até melhor o significado intrínseco dessa palavra. Mas para nós é bem simples. Absolver é isentar de culpa, é inocentar, perdoar, fazer-se perdoar, inocentar é a prerrogativa de quem julga. É isso mesmo? É a prerrogativa de quem julga. Significa, aqui, irmãos, que os Levi fazem expiação por todo o povo. Por todo o povo, colocando-se como os primogênitos ofertados ao Eterno. Devido a essa posição aqui dos Levis, próximo a Adonai, próximo ao serviço do Mishkan,
Os comentaristas falam que é uma posição estratégia para que os filhos de Israel não viessem a cometer nenhuma iniquidade e se aproximar do tabernáculo sem permissão. Por isso que ele fala assim, olha, eles estão em posição de absolvição, eles vão absolver, eles vão isentar de culpa, estão ali para a proteção dos filhos de Adonai. Eles não estão protegendo o Eterno, mas eles estão protegendo os seus irmãos. Lá em Números, no capítulo 1, ele fala bem claro isso aqui para mim e para você. Por favor, Números no capítulo 1. Um verso só nós vamos ler, que é o verso 53. Vai lá comigo, por favor. Você vai ver aí que essa posição aqui é uma posição estratégica, e eles precisam ter olhos e ouvidos atentos. Aqui no verso 53 de Números, no capítulo 1, diz assim: mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Esta é a função dos levitas. Guardar, proteger, inocentar e isentar de culpa os seus irmãos. A posição aqui, de próximo ao santuário, lhe favorece um exercício de observar o quê? Com detalhes, o mover da coluna de nuvem de dia e o mover da coluna de fogo de noite. Não é uma posição de privilégio? Não é uma posição de honra? Eles estão ali próximo, então eles vão observar com detalhes o mover da nuvem de dia e o mover da coluna de fogo de noite. Então eles precisam ter os ouvidos e os olhos atentos o tempo todo para ver a movimentação da nuvem. Então, você vê isso lá em Números, no capítulo 9, no verso 15 e 23. Vamos lá para você ver. Quando está na nossa porção, Números, capítulo 9. Você vai ver aí que eles vão ter o privilégio de ver esse movimento, essa movimentação. Eles são os primeiros a observar. Diz assim no verso 15. Acompanhe comigo, por favor. No dia em que o tabernáculo foi levantado, verso 15, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Desde a tarde até a manhã, a nuvem estava sobre o tabernáculo, com uma aparência de fogo. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. No lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Eterno, os filhos de Israel partiam. E segundo a ordem do Eterno, se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Você está vendo aí que eles estão atentos ao mover da nuvem. Verso 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Eterno e não partiam. Verso 20. Se acontecia de a nuvem deter-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Eterno, permaneciam acampados, e segundo a ordem do Eterno, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte, e quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Irmãos, isso eu vejo como um exercício de obediência e de fé naquele que vai te conduzir tremenda. Por isso que eu falei que para que os levis pudessem entender este mover, eles precisavam estar atentos aos detalhes do mover da nuvem e do parar da nuvem. Olha o verso 22. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, ou um mês, ou um ano permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não partiam, mas erguendo-se ela, partiam. Verso 23, segundo a ordem do Eterno se acampavam, e segundo a ordem do Eterno partiam. Cumpriam a ordenança do Eterno, como este ordenara por meio de Moisés. Segundo os comentaristas, aqui não há conflito nem interesse entre as partes. Simplesmente a ordem era obedecer. Não havia interesse de liderança,
Não havia interesse de grupos, não havia interesse de pessoas, mas simplesmente eles obedeciam o mover da nuvem e caminhavam. Por enquanto, aqui não havia a murmuração. No verso 23, próximo ao original, diz assim: conforme a boca de Adonai, eles acampavam. Conforme a boca de Adonai, de onde sai a palavra viva, que nos vai conduzir aonde Ele quiser, eles acampavam. Conforme a boca de Adonai, eles partem. Eles guardam a guarda de Adonai, conforme a boca de Adonai, pela mão de Moisés. Conforme o dito que sai da boca de Adonai, eles partiam. E assim era o mover das nuvens. E assim era o mover da coluna de fogo. A boca de Adonai emanava a ordem e eles obedeciam. A nuvem aqui, irmãos, tem a simbologia da providência divina. A presença de Elohim estava ali. A Shekinah, a glória do Eterno estava ali. E eles tinham a presença da providência divina, a presença divina no meio deles. Traz à memória a glória do Eterno na condução lá da saída do Egito. Vamos lá para você ver? Para eu e você vermos? Lá em Êxodo, no capítulo 14. Irmãos, isso é muito importante, porque nós precisamos saber como é que Adonai nos conduz. Como é que Adonai vai nos conduzir? E para isso, como é que eu tenho que me comportar? Simplesmente em obedecer, irmãos. No capítulo 14 eu falei de Êxodo, não é isso? Então, Êxodo 14, verso 19, por favor. Diz assim, então: o anjo do Eterno que ia diante do exército de Israel se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante dele e se pôs atrás. Olha só, e a nuvem ia entre, o anjo ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e que para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Isso é intermediar, isso é mediar, está entre duas partes. Isso aqui não é a manifestação da presença divina, de uma proteção única que provém de Elohim? Vai lá para você ver em Êxodo 40. Você vai ver também a manifestação da presença divina, da providência divina. Lá em Êxodo, capítulo 40, verso 34, diz ali, na inauguração já do tabernáculo, ele diz assim, no verso 34, do capítulo 40 de Êxodo: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela. E a glória, Kabot, do Eterno enchia o tabernáculo, o peso da glória do Eterno. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, não caminhava até o dia que ela se levantava. Assim a nuvem do Eterno estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A posição aqui dos levis, de estar próximo ao tabernáculo, de ver essa movimentação da nuvem de dia e da coluna de fogo de noite, esse exercício que eles têm de observar o mover da coluna de nuvem, vai transcender a ordem de Adonai. Por que vai transcender? Porque vai ultrapassar o serviço dos levis, para que eu e você possamos participar dos mesmos serviços, das mesmas ordenanças. Porque quando eu falo levis, muita gente pensa assim, levis somente aqueles que tocam. Não é assim. Não são esses. Você vê ali em Crônicas, você vê a ordenança ali de ordem no tabernáculo ali do templo para os filhos de Levis. Então, Levis é todo aquele que está apto a servir a Adonai. Então, é isso que eu estou falando, que essa posição aqui vai transcender a tribo de Levi. Eles tornam-se mediadores da ordem divina. A função aqui de mediador é a mesma função para restabelecer o equilíbrio da terra manchada pelo sangue. Lembra de manhã? Uma coisa vai puxando a outra. Eu perguntei ao Eterno quando eu estava estudando,
Por que que eles tinham esse privilégio? Qual é essa intenção de mediar entre os homens e Adonai? E hoje pela manhã o Eterno me ensinou. Direitinho o Eterno me ensinou. Eu aprendi. Direitinho ele me ensinou. Que a função é para o restabelecimento do equilíbrio da terra manchada pelo sangue, por causa da corrupção, que ali nós lemos em Isaías no capítulo 24, que nós não vamos ler novamente. Mas eu quero que você vá lá em Oséias no capítulo 4, porque o irmão pediu para ler Oséias e nós acabamos não lendo. De manhã, Então vamos ler, porque Oséias aqui traz um resumo simples para mim e para você e fácil de entendimento. Oséias, no capítulo 4, são alguns versículos. Por quê? Porque a terra anda, irmãos, cheia de corrupção. Ela está corrompida pelo homem, pelas ações humanas. Você vê isso em todos os dias nos jornais. Nós temos hoje na capa de um jornal aqui de Vitória a crueldade que o homem faz com as suas próprias mãos. A justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque eles não têm a adesão a Adonai. Eles não têm fé, eles não creem, irmãos. Por isso que eles vão agir por conta própria. Mas isso não é só lá fora, não. Se nós não prestarmos atenção no mover da nuvem, nós vamos fazer exatamente igual eles fazem. No capítulo 4 de Oséias, no verso 1 até o verso 4, só até o verso 4? Eu acho que é só os primeiros versos. Diz assim, acusação contra Israel. Ouvi a palavra do Eterno, vós filhos de Israel, porque o Eterno tem uma contenda com os habitantes da terra. Por causa daquela situação lá de Isaías, no capítulo 24. Porque a terra está cambaleante, não é isso? Oscilante, por causa por causa do desequilíbrio humano, e a terra está manchada pelo sangue. Ele diz assim, o Eterno tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, ele diz, nem amor, nem conhecimento de Elohim na terra. É isso dos nossos dias. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Quebram todos os laços e há homicídios sobre homicídios. Sangue sobre sangue. Por isso a terra se lamenta e todo que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem, desaparecem, morrem. Vão ser liquidados, vão ser eliminados. Por quê? Por causa da corrupção do gênero humano. Por isso que o Eterno vem me ensinando, para mim e para você, que a função ali é ser mediador, minha e sua, mas de um crime grave. A posição é muito séria. Por que mediador? Porque mediador, irmão, é todo aquele que se coloca entre duas partes, a fim de estabelecer uma relação amigável. Vai se colocar entre duas partes para manter ali uma relação amigável. Se é por isso, provavelmente há aí uma alienação na relação. Se existe um mediador, é porque há uma alienação na relação. A relação está ali comprometida. Por isso que ele fala aqui, eu tenho uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Porque quebraram todas as alianças. Provavelmente haja uma aliança, uma alienação na relação. E o mediador, que em hebraico é mokiar, ou árbitro, tem o mesmo significado, ele deve ser saudável, diz os textos. Saudável. Isto é, ele deve ter a confiança de ambas as partes, tanto do homem quanto do Eterno, para que ele possa negociar, para que ele possa intermediar, para que ele possa mediar, mediar entre as duas partes. Por isso que ele deve ser saudável, ele tem que ter a confiança de ambas as partes, para fazer cessar o quê? Essa alienação do relacionamento. Para fazer cessar esse interromper de relacionamento entre o homem e o Eterno, entre a criatura e o Criador. Por causa de quê? Por causa da infidelidade do homem. Só por isso. Os estudiosos, tanto os hebreus quanto os cristãos, eles colocam que Moisés foi um grande mediador. Aqui na Bíblia, na Torá, ele é aqui o grande mediador. Então, mas os rabis ensinam que mesmo as ações de Moisés, mesmo as ações dos profetas, mesmo as ações dos reis, dos sacerdotes, que permeiam aqui toda a Bíblia,
como mediadores entre o homem e Adonai, levando a mensagem ao homem, trazendo o povo para diante de Adonai, mas somente um que pode desempenhar a função de mediador com precisão. Isso não sou eu que estou falando. Isso é um entendimento tanto dos judeus quanto dos cristãos. Que somente um há como intermediador fiel e preciso entre o homem e Adonai. É o Mashiach. É o Mashiach. Ele reúne em si todas as qualidades para as ações de Adonai sobre o homem. Ele reúne em si todas as ações, todas as prerrogativas que um mediador necessita para unir. Lembra de Levi? Fazer unir o homem, juntar o homem e Adonai. E o homem e o Criador. Você vê isso lá em Isaías, no capítulo 11. Vamos lá comigo para você ver. Irmãos, essa função, o Mashiach vai deixar para mim e para você. Se você acha que ele veio e fez tudo e você está livre, você pode ficar na sua casa, você pode fazer o que você bem quiser, porque ele já fez tudo por você, ele vai deixar essa função para mim e para você. Se você falar em Isaías, Isaías aqui vai com uma voz profética, anunciar no capítulo 11, todo mundo já conhece essa passagem, mas ela, toda vez que você lê, irmãos, eu acho que você sente um arder no seu coração, porque é lindo demais isso aqui. Essa passagem de Isaías, do profeta Isaías, aqui no capítulo 11, ela é importante para mim e para você, porque ela vai reunir as qualidades do mediador. Diz assim, acompanhe comigo aí. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o espírito de Adonai. Ele vai exercer aquilo que o Pai quiser, amados. Quando fala aqui que o Espírito de Adonai vai repousar sobre ele, o Espírito de Adonai vai recolhê-lo, vai tomá-lo e vai conduzi-lo. Aqui, ó, por causa da sacralidade que tem o Mashiach, irmãos. Por causa da sacralidade que tem o Mashiach. Aqui, ó, repousará sobre o Espírito do Eterno. O Espírito de sabedoria e de inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor a Adonai. Não é de confiança do Pai, não é de confiança de mim, para mim e para você. É assim, ó, o verso 3. Deleitar-se-á no temor do Eterno. Não julgará segundo as suas vistas, a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca. Você lembra que quando nós lemos, que conforme a boca de Adonai o povo andava, conforme a boca de Adonai o povo parava, conforme a boca do Mashiach você vai seguir. Aqui, ó. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, que é a palavra de Adonai. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos. E a verdade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro. Olha, ele vai fazer mediação até entre os animais. Ó. E o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Quando você vê uma Mashiach intermediando, esta é a paz que ele vai trazer. Esta é a verdadeira paz. Olha o verso 10. Naquele dia, as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos. Está vendo que não é só para mim e para você? São as nações a preocupação de Adonai. As luzes é para as nações, e o lugar do seu repouso será glorioso. Olha o verso 11. Naquele dia, o Eterno tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez
os restantes do seu povo, que restarem da Síria, do Egito, de Pátrios, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Emate e das ilhas do mar. Levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará, desde os quatro confins da terra. Desfacear a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. A relação entre irmãos será perfeita, passiva. Ao verso 14, antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe porão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. O Eterno destruirá totalmente o braço do mar do Egito e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento. Ele o ferirá e o dividirá em 7 correntes, e qualquer o atravessará de sandálias. E haverá caminho plano, lembra do caminho plano, sem obstáculos, que nós vimos pela manhã, para o restante do seu povo, que for deixado na Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. É a promessa do renovo, é a promessa do mediador, que os levitas vêm exercendo ali, e que os nossos irmãos dizem que ele é o mediador com precisão, o Machia. Tanto os judeus quanto os cristãos, eles se unem nessa opinião, de que ele é o mediador com precisão. O Machia, irmãos, reúne o padrão de servir que temos que almejar, eu e você. Nós temos que almejar um padrão de servir. Então, está aqui, diante das nossas mãos, o Machia, devido à sua observação no mover do Espírito de Adonai. O Machia, porque quando ele fala aqui que ele obedecerá à voz do Eterno, ele está observando o quê? Com detalhes o mover. O mover da nuvem, o mover da coluna de fogo, o mover do Espírito de Adonai, a Shekinah, a presença divina. É isso que o texto diz. É como o mover do Espírito de Elohim. Por quê? Porque ele precisa direcionar o seu povo. Ele precisa direcionar o seu povo, então ele vai direcionar com precisão. Lá em Isaías, no capítulo 11, nós vimos que ele usará a sabedoria e de inteligência do Espírito de Adonai. Lá em Provérbios, não precisa ir lá não que eu vou ler para vocês. No capítulo 11, no verso 14, diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai. É cego conduzindo cego. Sem sabedoria, o povo cai. Mas a multidão de conselhos, a segurança. Conselhos que provêm de Adonai, do Eterno, de Elohim. Paulo diz assim, que porque todos os que são guiados por este Espírito de Adonai, são filhos de Elohim. Por isso que eu falei que é a função de estar próximo ali dos levis, de estar próximo ao tabernáculo, ele transcende a ordem para eles da tribo de Levi, e vem através do Machia, e o Machia vai e coloca para mim e para você. Vai lá para você ver isso lá em Romanos capítulo 8. Ele diz assim, porque todos são guiados pelo Espírito. Diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8. Diz assim, portanto, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua HaMashiach, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, presta atenção. Que não andam segundo a sua carne, mas segundo o Espírito. Para quê? Para conduzir com segurança. Porque a lei do Espírito de vida em Yeshua HaMashiach livrou-me da lei do pecado e da morte, que está onde? Está na carne. No verso 25 do capítulo 7 você vê isso, mas não vamos lá agora não. Verso 3. Porque era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, pelo uso carnal. Elohim, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei, da Torá, se cumprisse em nós, irmãos, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está vendo que a herança que o Mashiach dá é a mesma que ele recebeu, para que você possa ser conduzido pelo Espírito, o Consolador. Verso 5 diz assim: os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne, amados, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Isaías capítulo 11. Vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Elohim. Não falei que há ali, para ter um mediador, há uma alienação na relação entre o homem e o seu Criador? Porque o que estão na carne não pode agradar a Elohim. É isso que eu estava lendo? O 7, a inclinação da carne é inimizade contra Elohim. Pois não se sujeita à lei de Elohim, nem a verdade pode o ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Elohim, de forma nenhuma. Ao verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Elohim habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Mashiach, esse tal não é dele. Não adianta nem clamar que ele não vai vir. Se você não estiver com ele. Ele diz assim, ó, não tem o Espírito do Mashiach, esse tal não é dele. Você vai se apresentar diante dele e vai falar assim, olha, aparte de mim. Verso 10, mas o Mashiach está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Yeshua habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou o Mashiach e Yeshua vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificais a obra do corpo, vivereis. Olha o verso 14. Porque todos que são guiados pelo mesmo Espírito de Elohim são... Essa posição também é de privilégio, queridos amados. Meus irmãos, essa posição de filho aqui também é uma posição de privilégio que você e eu temos de observar com detalhes o mover do Espírito. Olha que maravilha. Privilégio que eu e você adquirimos quando deixamos ser conduzido pelo Espírito de Adonai, você vai ter o privilégio de ver com detalhes se é que o Espírito de Adonai habita em vós, diz Paulo. Para ver com detalhes isso aqui. Paulo, nas cartas de 1 Timóteo, ele também ensina que Yeshua é mediador e que nós, eu e você, devemos proceder uns para com os outros da mesma forma. Não falei que o Mashiach ele vai fazendo, ele vai conduzindo, ele vai ensinando para que eu venha proceder da mesma maneira? Vai lá para você ver em 1 Timóteo. Primeiro Timóteo no capítulo 2. 1 Timóteo no capítulo 2. Nós vamos ler só alguns versos aí, irmãos, de 1 a 8 só, para você ver ali. Olha só, diz assim no capítulo 2, verso 1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Isso é o quê? Mediar. Você vai interceder por aquele que não sabe clamar. Você vai interceder por aquele que está doente, por aquele que está opresso, para aquele que é ignorante, para aquele que não conhece a palavra, para aquele que ninguém ore por eles. Eu sempre vejo aqui, quando a Rita vai orar, ela fala assim, Senhor, para aqueles que ninguém clama por eles, nós clamamos. É a posição de intermediar o Mashiach está nos ensinando. Olha só, Paulo ensina aqui no verso 2. Olha, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Elohim, nosso Salvador. O qual seja que todos os homens se salvem e venham a conhecimento da verdade, porque há um só Elohim, e um só mediador entre Elohim e os homens, Yeshua, o Mashiach.
Está vendo aqui? O homem. Verso 6. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Lembra dos levis? Que fazem expiação para os outros, para os irmãos? Aqui, ó. É a função de intermediar. Ao qual deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isto foi designado, diz Paulo, pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda, sem relações estremecidas, mas em unidade. Para quê? Para que o Espírito de Adonai venha nos conduzir, para sermos mediadores entre o céu e a terra. Para ser mediadores entre o céu e a terra. São funções de mediador que o Mashiach exerce com perfeição, exerce ainda com perfeição no meio de nós. Mas para nós precisamos ter 3 ações aqui que eu coloquei aqui, que é importante para mim e para você. Primeiro, que eu e você temos que reconhecer a soberania de Adonai. Para que eu possa observar e ser orientado pelo Espírito de Adonai, eu preciso reconhecer a soberania de Adonai sobre a minha vida, para que Ele venha exercer sobre a minha vida tudo aquilo que Ele deseja, e não aquilo que eu quero, mas o que Ele deseja. Eu tenho que exercer a obediência à palavra do Eterno, e eu tenho que ouvir a voz do Espírito de Adonai. São 3 pequenas, simples ações que eu e você temos que exercer. Reconhecer a soberania de Adonai. Vai lá em Isaías, no capítulo 44. Por favor. Isaías, no capítulo 44. Nós vamos ler só alguns versos aqui, que você e eu precisamos reconhecer quem é esse Elohim ao qual eu sirvo, ao qual colocou diante de nós uma nuvem de proteção de dia e uma nuvem de fogo à noite. Quem é esse Adonai que mandou o seu Filho amado para que eu possa servir da mesma forma que ele serviu? Diz assim no verso 24 de Isaías 44, por favor. Assim diz o Eterno, teu Redentor. Acharam aí? Isaías 44, 24. Assim diz o Eterno, o teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Está vendo, amados? Eu sou o Eterno, que faço todas as coisas, que estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos profetas falsos, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e transformo o seu conhecimento em loucura, que confirma a palavra do meu servo, e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá elas serão reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas, e digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. E digo de Ciro, meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Um ímpio, ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada, e do templo será fundado. Esse é o Adonai que você serve. Esse é o Adonai que eu tenho que servir. Esse é o Adonai que eu tenho que obedecer em total confiança, para que haja uma relação. Aqui Adonai está assinando um contrato de confiança. Ele assina um contrato de confiança. Mas eu sou corrompido. Fala, amada. Jó 22. Vamos lá, amados, por favor. Jó antes de Salmos. Eu sei. É lindo demais esse texto aqui. 21 até o 30. Vamos ler, irmãos? Diz assim. Deixa eu ver, seus irmãos. Jó, capítulo 22, a partir do verso 21. Diz assim o texto. Apeca-te a Elohim e tem paz com ele. Assim te sobrevirá o bem. Aceita a Torá da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres e retornares ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Se afastar a iniquidade da tua tenda e deitarás o teu ouro no pó.
o teu ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Certamente então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Elohim. Orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará entre os teus caminhos. Quando se abaterem, dirás, haja exaltação. E Elohim salvará o humilde, livrará até o que não é inocente, e será libertado pela pureza das suas mãos. Porque você aqui toma uma posição de mediador. Os comentaristas dizem aqui que isso é o código da paz com Elohim. Esse texto aqui é o código da paz, Elohim. Tudo que você pedir a Elohim, ele te concederá, porque há pureza nas tuas mãos. E eu preciso ouvir essa voz do Espírito. Há uma ordem para este tempo, irmãos, que estamos aqui hoje, amanhã não sei se nós estaremos. Se nós chegarmos a abrir esse portão ali e a nuvem estiver caminhando, nós vamos ter que sair. Nós temos que sair se a nuvem caminhar. Você está preparado para isso? Você está preparado? Porque se você for lá em Números, depois do capítulo 8, 9 ali, você vai começar a ver as murmurações. Nós estamos até no capítulo 8, mas se você ir continuar, você vai ver as murmurações das tribos de Israel. Vai lá para você ver em Números, no capítulo 10. Nós estamos concluindo, irmãos. Para que a gente possa fazer rápida lá e agradecer a Elohim por esse sábado cheio, completo na presença dele. Aqui há um tempo, e este tempo é para nós, que estamos prestes a sair. No capítulo 10, do verso 1, diz assim, vocês acharam? Números 10, diz assim, disse o Eterno a Moisés, faze 2 trombetas de prata, batida. Aqui está o dever de casa que nós, homens, varões, preste atenção vocês todos, não há isenção. Ele vai dar como é que nós temos que sair, como é que nós temos que guiar, como é que nós temos que seguir a nuvem. Olha aqui, que coisa linda isso aqui, disse o Eterno a Moisés. Faze 2 trombetas de prata batida, elas te servirão para convocar a congregação e dar ordem para a partida dos arraiais. Quando ambas soarem, toda a congregação se juntará a ti, à entrada da tenda da congregação. Mas quando soar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar ritinindo, partirão os exércitos que estão acampados no Oriente. Quando, pela segunda vez, se tocar ritinindo, partirão os exércitos que estão acampados ao sul. Para a partida dos arraiais, se tocará ritinindo. Para juntar a congregação, tocar-se-á sem ritinir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, o chofar. Será isto para vós e as vossas gerações como estatuto perpétuo. Então, quando eu e você observarmos a luz, a nuvem começando a se mover, você precisa participar. Para ser participante, você tem que se aproximar para você ver os detalhes. Os detalhes que o Eterno está entregando para mim e para você. Se eu reconhecer a soberania de Elohim, como nós vimos lá em Isaías 44, depois nós lemos lá em Jó, se eu e você reconhecermos a soberania de Elohim e obedecer, nós estaremos aptos, irmãos, para aceitar. Aptos para aceitar o convite da mudança, do levante, do caminhar, de seguir para o lugar que ele nos prometeu. Olha lá no verso 29, aí mesmo. Diz assim, disse Moisés a Obab. Vocês estão lá, irmãos? Perdão. 10, 29. Nós lemos pela manhã, mas vamos ler de novo. Diz Moisés a Obab, que é Jetro, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Estamos caminhando para o lugar que o Eterno nos prometeu. Vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, pois o Eterno prometeu boas coisas a Israel. Respondeu ele, não irei. Estou voltando à minha terra e à minha parentela. Ele rejeitou o benefício que o Espírito de Adonai poderia conceder a ele. Tornou-se-lhe Moisés. Não nos deixe, tu sabes onde devemos nos acampar no deserto, e de olhos nos servirás. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Eterno nos fizer. Assim partiram do monte do Eterno, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Eterno seguia adiante dele para lhes buscar lugar de descanso.
A nuvem do Eterno ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, dizia Moisés: Levanta-te, Eterno, e dissipados sejam os teus inimigos, e fuja diante de ti os que te aborrecem. Pousando ela, dizia: Volta, ó Eterno, para habitar no nosso meio. Volta, ó Eterno, para os muitos milhares de Israel. Volta, ó Eterno, para nos conduzir. E é assim que eu e você temos que proceder, amados irmãos. É assim que eu que tenho que estar em observação ao mover do Espírito. Eu gostaria que você fosse lá em Apocalipse. Essa é a última leitura que nós vamos fazer, irmãos. Apocalipse no capítulo 2. Você e eu temos que estar atentos à movimentação da nuvem, à movimentação do Espírito, para que eu venha proceder de maneira correta, para que eu possa ter acesso à vida. Diz aqui em Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ler somente até o verso 7. Diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É aquele que leva luz. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos, e não são. Ele está falando para uma igreja, está vendo? De Éfeso. E não são, e o achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes. E não desfalecestes. Olha o verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Que se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, a luz que ilumina, a presença divina. Está vendo? E se não se arrependeres, por isso que há necessidade de arrependimento. Meu só como individual? Não, mas como congregação, como servos de Adonai. Verso 6. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso, posição de privilégio. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos apresentar diante de Ti, ó Pai, neste momento, para agradecer, Senhor, por todos os benefícios que você tem trazido a nós, ó Pai. Manifestando a Sua vontade em nosso meio, dando, Senhor, toda a direção, ó Pai, e nos chamando a atenção quando o Senhor nos coloca diante da sua nuvem, Senhor, para nós observarmos o mover do Teu Espírito. Manifesta a Tua glória no meio de nós. Manifesta a Tua glória em nossos corações. Retire de lá, Senhor Deus, tudo que possa impedir dos Teus filhos de caminharem na Tua presença sem murmuração. Manifesta a Tua graça. Ensina-nos a Tua verdade, ó Pai. Ensina-nos a Tua palavra, para que nós não venhamos fugir da Tua presença, mas que nós venhamos buscar a Ti em todos os momentos de nossas vidas. Que o Teu nome seja santificado nessa semana que se inicia. Que o Teu nome seja glorificado nos lábios e no agir dos Teus filhos. É em nome de Yeshua, o nosso Messias, é que nós te agradecemos, ó Pai. Amém.